Se a gente olhar para o que aconteceu no Mar Vermelho só como uma história bonita da Bíblia, passa batido. Mas se você parar para pensar como alguém que olha números, tempo, distância e logística, vai perceber uma coisa. Aquilo que aconteceu ali quebra qualquer cálculo humano. Não foi um grupinho atravessando uma poça d'água. A Bíblia fala em cerca de 600 mil homens saindo do Egito com Moisés. Se você soma mulheres, crianças, idosos e servos, estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas. Isso não é uma caravana, é uma cidade inteira se movendo no deserto. Imagina a cena: famílias desmontando suas tendas às pressas, juntando panelas, roupas, ferramentas, pegando as crianças no colo, tentando não perder ninguém no meio da escuridão. E não eram só pessoas. Eles tinham rebanhos de ovelhas, bois, cabras, tudo caminhando junto. Humanamente falando, a palavra é caos. Mas a Bíblia deixa claro que não era um caos qualquer, era um caos guiado. Um povo recém-liberto, carregando seus corpos cansados, mas também seus sonhos, promessas e até o ouro que os egípcios deram antes deles partirem. Se essa multidão andasse em fila indiana, ela se estenderia por centenas de quilômetros. Isso significa que quando os primeiros encostassem no Mar Vermelho, os últimos ainda estariam dentro do território egípcio. Ou seja, não dava para atravessar com calma, em fila, um por vez. Se aquilo fosse obra apenas de estratégia humana, não funcionaria. Mas Deus não estava apenas libertando um povo. Ele estava organizando o impossível, passo a passo. E é aqui que a pergunta fica séria. Como uma multidão desse tamanho cruzou um mar inteiro em uma única noite? Sem se perder, sem atolamento, sem desastre. Se você já começou a olhar essa história com outros olhos, fica comigo até o fim, porque nos próximos minutos você vai ver detalhes que provavelmente nunca tinha percebido. Agora imagine a cena com calma. Na frente, um mar que parecia selar o caminho. Atrás, o exército mais poderoso daquela época se aproximando. No meio, um povo cansado, sem armas, sem treinamento militar, sem saída aparente. Era madrugada. O medo se espalhava entre os israelitas. E é exatamente nesse cenário que Deus manda Moisés fazer algo que, pela lógica, não resolve nada. Estende a tua mão sobre o mar. Moisés obedece. E então a Bíblia diz que um vento fortíssimo vindo do leste começa a soprar. Não era um vento aleatório. Era um vento direcionado, constante, com uma função específica: empurrar as águas e secar o fundo do mar. Porque não bastava abrir passagem. Se o fundo do mar virasse lama, carros de boi atolariam, idosos escorregariam, crianças cairiam. O milagre não foi só água para lá e água para cá. O milagre também estava no chão firme debaixo dos pés. Os estudiosos que olham para essa narrativa com foco em logística humana calculam que uma multidão desse tamanho, com crianças, idosos, mulheres grávidas e animais, não andaria mais do que 2 a 3 km por hora. Em uma noite de 6 a 8 horas, isso significa que não dava para atravessar em uma trilha estreita. Eles teriam que andar lado a lado, em uma faixa muito larga. Ou seja, o caminho aberto no mar não foi um corredorzinho estreito, mas algo parecido com uma autoestrada gigantesca, com largura de vários quilômetros, permitindo que milhares caminhassem ao mesmo tempo. E agora, tenta visualizar. 2 muralhas de água se erguendo, o vento ainda soprando, o cheiro de mar no ar. Crianças olhando para os lados e vendo peixes nadando atrás de uma parede líquida. Anciãos acelerando o passo, talvez chorando, porque sabiam que estavam pisando em um lugar onde, até naquele dia, nenhuma pessoa havia andado. Eles não estavam apenas atravessando um mar, estavam caminhando pelo meio do impossível, com Deus guiando cada passo e medindo cada segundo. Se essa cena mexe com você, aproveita e já manda esse vídeo para alguém que parece estar sem saída na vida. Talvez ela precise lembrar que Deus ainda abre caminhos onde não existe caminho. Durante muito tempo, quem estudava o Êxodo tentava encaixar esse milagre em regiões rasas, mais ao norte, perto do que hoje é o Canal de Suez. O problema? Essas áreas são rasas demais para formar muralhas de água e para afogar um exército inteiro. A conta não fecha. Por isso, muitos pesquisadores começaram a olhar para outro lugar. O Golfo de Aqaba, um braço do Mar Vermelho com profundidades superiores a 100 metros e uma geografia mais compatível com um evento dessa magnitude.
Em algumas regiões desse golfo, estudos de topografia submarina identificaram algo curioso, uma espécie de elevação natural no fundo do mar, como se fosse uma ponte submersa, com inclinação suave e largura suficiente para uma travessia em massa. Não é uma rua bonitinha asfaltada, mas é um caminho natural, mais alto do que as áreas ao redor, ligando uma margem à outra. Em paralelo, mergulhadores e pesquisadores relataram ter encontrado formações de corais em formatos circulares e simétricos, que lembram rodas e eixos antigos. Corais normalmente crescem sobre estruturas sólidas. Se eles estão formando desenhos de roda, é porque em algum momento havia algo ali servindo de base. Alguns desses achados são interpretados como possíveis restos de carros de guerra, eixos e até fragmentos associados à tecnologia militar da época dos faraós. A comunidade acadêmica discute, questiona, pede mais evidências, como deve ser. Mas o fato é que existe, sim, um conjunto interessante de marcas físicas naquela região que levantam a pergunta: por que logo ali, justamente onde a geografia permitiria uma travessia? Para quem crê, isso soa como Deus deixando uma espécie de pegada na história. Para quem não crê, é algo desconfortável demais para ser simplesmente ignorado. Se essas conexões entre Bíblia, história e arqueologia te instigam, fica comigo, porque ainda tem mais coisa que a ciência descobriu e que aponta para algo muito maior do que mero acaso. Nas últimas décadas, estudos em geologia, oceanografia e meteorologia permitiram investigar essa região com muito mais precisão. Pesquisadores analisaram camadas de sedimentos no fundo do mar e encontraram sinais de uma perturbação súbita, datada em um período muito próximo do que muitos consideram ser a época do Êxodo. Essas camadas sugerem algo como um grande deslocamento de água, um evento brusco, forte o suficiente para reorganizar sedimentos no fundo marinho. Para quem olha apenas com olhos técnicos, isso se torna um enigma geológico. Para quem olha também com a lente da fé, é mais uma peça encaixando no quebra-cabeça. Além disso, meteorologistas estudaram um fenômeno raro em regiões desse tipo: ventos fortes vindos do leste capazes de empurrar massas de água e, temporariamente, expor parte do solo marinho. Só que, naturalmente, esse tipo de vento dura pouco, algumas horas, e expõe apenas faixas pequenas de terra. Para que milhões de pessoas cruzassem com segurança, em terreno relativamente plano, durante boa parte da noite, seria necessário um alinhamento absurdo, um vento extremamente forte, soprando na direção certa, pelo tempo certo, na velocidade certa, exatamente sobre uma área com topografia perfeita para a travessia. É aqui que a lógica humana começa a engasgar. A soma de fatores é grande demais para ser apenas coincidência. Topografia adequada, corrente marítima específica, vento contínuo e preciso, escape para um povo e juízo para um exército. O mais fascinante é que tudo isso mostra algo importante. Deus não precisa quebrar as leis da natureza para agir. Ele pode simplesmente comandar essas leis, alinhar todas as variáveis, sincronizar vento, água, solo e tempo para que, em um único momento da história, tudo trabalhe em favor do seu propósito. O milagre do Mar Vermelho não foi um truque barato. Foi um evento matematicamente perfeito, fisicamente possível, apenas porque alguém acima de tudo coordenou cada detalhe. Se isso está te mostrando um Deus maior do que você imaginava, já prepara o coração, porque agora a gente vai sair do fundo do mar e trazer esse milagre para dentro da sua vida. Depois que o povo atravessou e viu as águas voltarem com força total sobre o exército egípcio, algo mudou para sempre dentro deles. Eles não tinham apenas saído do Egito. Eles tinham visto, com os próprios olhos, um Deus que abre caminho e fecha o passado de uma vez por todas. Moisés e o povo cantaram: "O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome." Aquele cântico não era só gratidão, era uma declaração. Nosso Deus luta por nós, do jeito dele, com armas que ninguém vê chegando. A notícia do que Deus fez no Mar Vermelho se espalhou. Anos depois, em Jericó, Raabe diz que os povos da região estavam com o coração derretido de medo por causa do que tinham ouvido sobre aquele milagre. Ou seja, o que aconteceu ali não mexeu só com Israel, mexeu com nações inteiras. E ao mesmo tempo, o milagre deixou uma mensagem clara. O mesmo mar que foi caminho para quem confiou, foi armadilha para quem perseguiu. O mesmo ato de Deus significou vida para uns e juízo para outros. Isso revela algo profundo sobre Deus.
Ele salva e julga com a mesma mão, e a diferença está em que lado do mar a pessoa escolhe ficar. Agora, traz isso para você. Talvez você esteja diante do seu próprio mar vermelho. Uma dívida que não fecha, um diagnóstico que assusta, um relacionamento que parece sem conserto, uma porta que ninguém consegue abrir. A lógica diz: acabou. Mas a lógica é limitada. O Deus que cronometrava o vento, que usava o fundo do mar como ponte, que desenhava um caminho onde não existia, não mudou. Quando ele entra na equação, o impossível deixa de ser uma parede e se transforma em palco. O que hoje é desespero pode se tornar amanhã o testemunho que vai marcar sua família. A pergunta é: você vai esperar ver o mar se abrir para só então confiar? Ou vai dar o primeiro passo em obediência e deixar que as águas respondam à sua fé? Agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundo. Pensa um pouco e responde nos comentários. Meu mar vermelho hoje é... E completa com a situação pela qual você está passando e que precisa de uma intervenção de Deus. Isso não é só interação de vídeo, é um passo de fé. É você dizendo: Deus, eu estou vendo o mar na minha frente, mas eu escolho confiar em quem pode abri-lo. Se essa mensagem te ajudou a enxergar a Bíblia de um jeito mais vivo e profundo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Toda semana a gente volta com histórias que não são apenas antigas, são atuais, poderosas e cheias de significado para a sua vida. O caminho já está preparado. Agora o próximo passo é com você. Que Deus te abençoe. E que onde hoje existe um mar fechando o seu caminho, amanhã você possa olhar para trás e dizer: foi ali que Deus abriu a estrada da minha vida.